Olá pessoal, hoje no Live Chat nós temos o Hugo, o Lives Inside do Instagram, colecionador e vendedor de plantas e amante de joias. Mas para quem não te conhece, quem é então afinal o Hugo? Olá, Fábio. O Hugo é uma pessoa das ciências. Eu estudei biotecnologia e, entretanto, em 2015, mudei-me para a Espanha, onde comecei a fazer o meu doutoramento e, entretanto, já passaram quase 10 anos e aqui continuo. E, e basicamente o Hugo é uma pessoa que gosta bastante da natureza, gosta bastante de tudo o que é relacionado com o meio ambiente, animais, e é por isso que a minha paixão das plantas hoje em dia é parte do meu dia a dia está tão marcada na minha casa, não é? Então, E isso nasceu, portanto, de onde? Tu sempre gostaste de plantas ou foi uma coisa que apareceu? sempre gostei, sempre gostei. É claro que quando divides casa quando estás na universidade com estudantes, é um bocado difícil porque tens o teu espaço, mas não é um espaço que possas ter ao teu 100%, 100% ao teu gosto, não é? Então é um bocado Uhum, difícil. Então quando já tive uma casa minha, não é? Onde o espaço é todo meu e posso usar todos os espaços, todos os cantos, tudo como quero, então aí já comecei a ter mais plantas. Na altura eu tentei ter plantas, claro, entre a minha casa da universidade e a casa dos meus pais, não é? Acabavam por morrer porque não tinha tempo para dedicar às plantas, não é? E como uhum. acabas por viver em dois sítios diferentes, não podes ter tanta dedicação a mantê-las bem e acabam por morrer. Na altura tive bonsais, tentei meter bonsais dentro de aquários para fazer tipo um landscape, sabes? Tipo Uhum. terrário, não é? E a coisa claramente não resultou bem, não é? Porque não é? Tens ali as raízes todas encharcadas. Depois também tentei ter orquídeas. Na altura eu lembro-me que as Phalaenopsis, não é? Na Uhum. altura eu lembro-me que as orquídeas comprámos uma, não sei, na casa dos meus pais e acabámos por transplantá-la no substrato das plantas normais, não é? Não sabia o que é, como é que cresce uma orquídea na natureza e também acabou por morrer. E nada, depois, quando já mudei para a Espanha e comecei a ter os meus espaços, não é? E poder adequar tudo como eu gosto, já comprei uma Phalaenopsis, uma orquídea destas de supermercado. Isso foi em Uhum. 2015 e hoje em dia ainda tenho essa orquídea, continua aqui comigo, e porque sempre comentam as orquídeas como que são plantas muito difíceis de manter, de que voltem a ter flor e que são alguma coisa muito complexa, mas na verdade sabemos que não é? Porque temos a experiência do Esplendidum, eu sei que tu também tiveste essa experiência, então realmente a orquídea não é uma planta tão difícil, mas foi uma planta que me ajudou a entender como é que se comportam este tipo de plantas tropicais nas casas, não é? E daí já me levou a outros caminhos que com a pandemia e com o Covid foi depois uma explosão de coisas tão interessantes que começaram a sair e a divulgar que E descreve-nos então um bocadinho, portanto, a tua coleção de plantas e como é que a dispões na tua casa. ok. A minha coleção de plantas é bastante, eh, n não é muito diversa, porque realmente eu tenho poucos géneros, não é? Tenho muitas óias, tenho muitos antúrios, philodendrons e monsteras. Eu acho que basicamente depois tenho alguns repsalis, tenho Disquidias e os Platycerum também, mas a nível de número, Oias, Anthuriums, Philodendrons e Monsteras é o que mais tenho e tento que todas as plantas estejam em condições naturais, não é? Da casa que não exijam, Da que não casa. exijam Uhum. condições muito especiais, tirando as que tenho, depois tenho um terrário e tenho um gabinete, o IKEA Milsbo, não é? Que toda a gente transformou em Uhum. gabinete, também caí na tramada dos gabinete. E realmente as piores plantas que tenho hoje em dia estão dentro do gabinete, porque eu uso como uma unidade de cuidados intensivos, então as mais feias estão aí metidas. E no terrário elas vivem sozinhas, então basicamente eu o que faço é cortar e podar tudo o que está em excesso e regar de vez em quando e elas aguentam sozinhas, mas o resto está em condições normais. É verdade que por quantidade de plantas exigem muita rega e
porque é o que há, não é? Há bastante, tenho muitas plantas e tenho que as regar, não é? Às vezes não chego a todas, algumas vão secando demasiado, especialmente os antúnios não gostam muito disso, não é? E, Pois. e então estou também a encontrar estratégias novas que me permitam ter uma grande quantidade de plantas e que às vezes não me demandem tanto esforço e tanta dedicação, não Uhum. é? Então muitas plantas tenho plantadas diretamente em vasos de cristal, onde é como uma situação de rego automático, né? Autorrego, que elas mesmo têm uma reserva de água e vou enchendo e já está. Ou seja, tem muito menos esforço da minha parte para mantê-las assim. E portanto, o que é que te levou, portanto, às Oias? O que é que as torna assim As únicas que oias. tu começaste a afunilar para ter tanta Oia? Sim, é que as oias é um problema porque quando começas não podes parar. Eu entendo que é um género de planta que muita gente não acha piada, que não gosta, porque muitas vezes relaciona-as com suculentas ou cactos, que não têm nada a ver, são plantas tropicais e muitas delas têm muitas exigências, como podem ter um antúrio, não é? Mas o que é que me levou às oias? Pois eu não conhecia as oias, nunca tinha lidado com oias, nem nunca tinha visto. Eu sou de uma zona de Portugal da Guarda, que é uma zona muito fria, então plantas em exterior é coisa que não existe, menos estas tropicais, não é? Então, as oias eu conheci neste boom do Covid, quando eu sempre segui YouTubers como Summer Rainoak, Plantarina, não sei, Uhum. alguns YouTubers que, neste de Summer Rainoak há um episódio em que ela foi à Suíça, não é? Eu não sei se o pessoal sabe, mas há uma grande comunidade de olhas na Suíça, a Swedish Olha Society, que é uma das principais, e depois esta rapariga foi lá à casa da presidente, eu acho que o nome dela era Toril, e ela tinha 400 espécies de olhas dentro de casa e vias, a casa estava cheia de plantas, obviamente, mas estavam todas organizadas. Eu disse, como é que esta senhora pode ter tanta quantidade de planta num número tão grande, num espaço tão pequeno? E realmente isso é uma das vantagens das OEAs, é que elas ocupam pouco, mas claro, podes ter um grande número que acabas com uma estante enorme cheia de Claro. vasos com muitas OEAs e muitas variedades. Depois há muitas variedades, há muitas espécies, muitas cultivares, não, e há também híbridos. É um mundo que é muito diverso e eu acho que cada pessoa é capaz de encontrar uma OEA que goste. E acabei com as OEAs por isso, porque me chamou realmente a atenção. Primeiro, o pouco espaço que ocupam e as variedades que há, e depois também, claro, a flor, e depois as variedades de folha que há neste género, não? É um género muito variado e entendo que muita gente não goste porque não é o mesmo que um antúnio ou que um philodendron, mas também há oeias que são velutadas, há oeias que são rugosas, há um montão de variedades que eu acho que as pessoas vão encontrar a sua oeia em qualquer momento da Ok. procura. E portanto, quais é que tu dirias que são as tuas Oias favoritas e porquê? Ui, isso sim é uma pergunta difícil, porque eu acho que não sei quantas oeias tenho atualmente. Na altura eu controlava o número, mas deixei de controlar. Também, entretanto, algumas morreram, outras não. E oeias favoritas que eu tenho, eu estou a olhar para elas porque as tenho aqui ao lado. Gosto muito da oeia multiflora variegada, é uma oeia muito Uhum. bonita, é uma oeia terrestre. Depois também há oeias terrestres, há oeias epífitas que crescem nas árvores, não é? Uhum. Gosto muito de uma oeia que não tenho, que foi um bocado um trauma, que depois já posso contar, que a oeia ondulata, que é uma oeia carnosa, não é? Tem uma folha muito, muito grossa, com ondulações nas margens, tem nervuras, tem splash, é muito bonita a oeia, mas é um bocado picuinhas, é muito, muito difícil e muito exigente. Mas gosto. É que depois há tantas variedades. Há olhas de folha pequena, há olhas de folha grande, há olhas mais marcadas, outras que não. Eu acho que uma olha que, de forma geral, toda a gente gosta, e eu também, é a olha Calistophylla, que é uma olha que tem as margens negras marcadas,
Uhum. Mas pronto, também tens a Oia caudata Sumatra, tens Oia glabra, que é uma oia que tem umas folhas enormes, enormes, não sei quantos centímetros pode medir aquilo, mas eu acho que uns 10 ou assim, um bocado mais de diâmetro, perdão. E a Oia Barroi é uma Uhum. oia muito, muito grossa, que tem muito splash, é muito bonita também. Há muitas, ou seja, escolher uma que seja a favorita, não sei, mas se calhar uma de cada tipo de folha, podia dizer que sim. Sim, por exemplo, a oia de Nissi, que é uma oia de folha fina, é muito bonita, é uma oia pequena, tem nervaduras marcadas. Depois também há oias que têm as folhas que são como um chopstick, um pau de chinês, não é? Que é em Solaris, é uma oia muito diferente e também a retusa, são esse tipo de folhas assim em stick e há uma imensidão Há para todos os há gostos. para todos os gostos e cores, Exato. sim, é verdade, é verdade. Mas, portanto, mas as oias são tidas, portanto, maioritariamente pela folhagem, mas as flores são também muito características, Sim. e pronto, e diferentes entre si. Quais é que são para ti as oias que têm assim as flores mais bonitas? É verdade que eu às flores não faço, ou seja, não é por causa da flor que vou escolher uma oia ou não, porque Uhum, primeiro não, eh, muitas oeias precisam de condições específicas para poder florescer. Por exemplo, eu acho que a oeia lineares, que é uma que se parece a um ripsalis, que é pendente, não é? Essa oeia precisa uhum, de contrastes de temperatura dia e noite para poder florescer bem. Então eu tento não comprar oeias por causa da flor. É verdade que tenho algumas que comprei por causa da flor, porque acho que é uma flor bonita, que não havia ainda em pessoa, porque não floresceu e é um pequeno cutting ainda, mas, por exemplo, a Oia Lauterbach é uma oia que tem uma flor bastante bonita. As oias têm todas esta flor característica em forma de estrela, não é? Que o pessoal chama flor de uhum. cera, não sei se é assim que se traduz ao português. Sim, sim, E é como então sim. há muitas variações dentro desta estrela, não é? Em forma de estrela. Há uma oia que eu gosto muito da flor, que é a oia campanulata, que é faz uma campana, um formato de sino. Então é uma flor Uhum, branca bastante bonita. Depois tens também a Oia caudata sumatra, é uma flor também em forma de estrela, não é? E depois tem como uns pelinhos. E no outro dia, à procura de flores de oias, encontrei a Oia paradisia, a flor é uma campana com pelitos, se tivessem juntado estas duas, é impressionante. E depois a Oia undulata também tem uma flor muito marcada, muito, não sei como classificá-la em plano Tim Burton, não sei se pode classificar assim, é uma flor assim muito bonita, com estrelas, com forma de estrela, e depois tens as terrestres, a Oia Praetor e a Oia Loki, que têm esta forma de cometa nas flores, que é muito curiosa. uhum, E depois tens outras flores que são mais insignificantes, como a Oya Lorrery, que é tipo uma flor minúscula em forma de pirâmide. É muito curiosa e cheira muito bem, porque as oias têm uma coisa muito boa e uma coisa muito má, que é o cheiro que têm as flores. Há flores que cheiram muito, muito, muito bem e há flores que são insuportáveis, como a Oya Serpens, é uma flor muito bonita, uma flor verde, parecida à flor da carnosa, mas tem um cheiro que é horrível, ou seja, é insuportável. É como um limão podre, é uma coisa assim muito, muito específica, muito indescritível e que é inaguentável estar sim. dentro do mesmo quarto que está essa oia em flor. E, portanto, muitas pessoas perguntam sobre os requisitos, portanto, de tiroias. Quais é que seriam, tu que tens tantas, quais é que serão, portanto, Hum. assim, as dicas que tu darias, portanto, para as pessoas que têm oias, para terem assim mais sucesso, a nível de substrato, a nível de luz, a nível de temperatura? Eu acho que o ponto mais importante nas oias é, não para todas, porque há muitas diferenças, mas a luz. Eu acho que a luz é essencial para as oias. Eu acho que são plantas que exigem muita luz. eh, Mesmo, ou seja, há oias que são de baixa luz, outras de luz mais intensa, mas de forma geral, estas oias estas plantas precisam de muita, muita quantidade de luz, especialmente são estas de folha
grossa e carnosa, não é? Esse tipo de oias necessita muita luz para poder crescer bem, para poder dar flor, muitas vezes, e, e basicamente eu acho que dentro destas variáveis todas que temos que ter controle, não é? Como a umidade, hum, a temperatura e o substrato, eu acho que o mais importante é a luz, porque o tema da umidade, é verdade que há oias que beneficiam de ter uma umidade mais alta, mas não é, acho que não é algo que seja obrigatório para que elas possam crescer, não para todas, para alguma eu acho que sim, Uhum. e a nível de substrato, eu uso o meu substrato, eu uso igual para tudo, para anturinhos, para filodendrons, para uias. É verdade que na altura eu comecei a experimentar com lechuzapón, esse tipo de substratos alternativos, mas para mim o que funciona melhor é o substrato orgânico, ou seja, eu misturo o coco com perlite e substrato orquídea e uso isso como base para praticamente tudo. O que sim tenho atenção, porque de forma geral as pessoas pensam que as oeias, ao ser da categoria carnosa, entre aspas, não é? Não requerem tanta água, mas eu acho que a água, ou seja, as oeias são, se vamos ver os ambientes onde elas crescem, na Tailândia, Filipinas, são ambientes muito de alta umidade e elas estão constantemente a passar por ciclos de chuva e seca. Então, eu tento que elas não se sequem totalmente, porque Uhum. não consigo que isso aconteça, porque nunca chego a tempo de regar, mas tento que elas não sequem totalmente, porque eu acho que é uma planta que sofre muito uma vez que desidrata completamente e muitas vezes perde todas as raízes. Também é verdade que é uma planta que é muito fácil de recuperar, dependendo da oia, mas eu acho que elas não beneficiam muito de deixar secar totalmente o substrato. E por isso é que eu uso o substrato normal, porque quando eu provei lechuza, a pó, não é? E outros substratos como o serrâneas, que agora usa-se muito, ou o flúval, também provei alguma vez, secam de tal forma, as raízes que se formam aí são raízes tão aquáticas que quando secam é muito difícil que voltem ao seu estado normal, e coisa que neste substrato não acontece. Então, esse é o Uhum. principal o principal escolha de substrato, a minha principal escolha de substrato é essa por isso. E a nível de temperatura, o que te estava a comentar antes, eu acho que se queres que as oeias floresçam, muitas delas têm dependência dos ciclos térmicos, não é? Da temperatura o intervalo de temperatura acontece durante o dia e a noite, para poder florescer. Há outras que não é importante esse tema, mas sobre todas as condições, eu acho que a luz é o mais importante para elas, porque realmente ou seja, crescem muito melhor com bastante luz. Depois tens olhas de baixa luz, como as terrestres, como a Loki ou a Praetoria ou a Multiflora, que não têm tanta exigência, mas que eu também acho que podem crescer bem com luz intensa. Sim, porque elas até são portanto, plantas até muito adaptáveis. Portanto, eu sou sincero, eu não sou grande amante Yeah, de imagino. olhas. Eu tenho uma que, pronto, paguei, uma da minha avó, que até está na varanda e por acaso até está bastante grande, ela até cresceu muito depressa, uma Uhum. carnosa. Mas pronto, ela está no exterior. Ela apanha sol, apanha frio, apanha vento, apanha chuva e ela, pronto, pelos vistos gosta, porque ela tem quase 3 É. metros em mais ou menos um ano. Portanto, pronto, adaptou-se bem. Mas, portanto, quais é que tu dirias, assim, os teus maiores desafios? Eu, pronto, gostava que falasses de OIAs, mas pronto, se quiseres falar de outro desafio também que tenhas, porque às vezes as OIAs se calhar não são assim tão desafiantes, porque são plantas um bocadinho mais fáceis, um bocadinho mais adaptáveis. Portanto, conta-nos assim uma ou mais experiências, desafios que tu tivesses que ter que ultrapassar, portanto, ao ter Uhum. plantas. Pois curiosamente, um dos maiores desafios que tive foi com uma OEA. É sério? A sério, Boa. porque o que eu estava a comentar antes é que há muitas variedades, há tantas diferenças entre elas e tantas histórias que quando aparece uma OEA tão sensível como é a undulata,
Uhum. Pois aprendes que se calhar há coisas que não podes ter em casa porque, porque simplesmente não é possível. Então, Uhum. é o que tu comentavas da carnosa. A carnosa é uma leia todo o terreno, ou seja, ela aguenta Exato. praticamente tudo, então há vários tipos de carnosa também. Não sei qual é que tens, deve ser a verde, entendo eu. Mas depois tens oeias muito mais sensíveis, tens a platycaulis, que é uma oeia de folha alargada também, que é muito sensível, mas a minha pior experiência foi com a oeia undulata, e como não fiquei contente da primeira vez, tentei uma segunda vez e aconteceu exatamente o mesmo. Então, a oeia undulata, eu comentei antes, é uma oeia com folhas bastante carnosas, tem uma ondulação na margem, tem um splash, ganha assim um stress com a luz que fica mais ou menos rosa, e é uma oeia muito, muito bonita, é capaz de formar folhas muito grandes, e tem uma flor também Eu vou espetacular. desculpa, eu não quero minimizar aquilo que tu acabaste de dizer, mas eu acabei de ir pesquisar a oeia que tu acabaste de a Há ondulata, muita gente que e acha feia. eu quando vi a imagem que ela achei que ela tinha peste. Yeah, Achei que ela tinha uma praga yeah, qualquer, porque ela estava toda yeah, encrequilhada mas é assim, é e assim. tinha e tem, pronto, aquela variegação, É, aquelas pintinhas, mas aquilo parecia um bicho. Então, yeah. mas pronto, Não, não, desculpa. não, não, totalmente. É, Sim, eu também gosto de plantas estranhas, esta tipo, é a olha, aquela eu acho que é uma olha muito bonita. É verdade que há muita gente que não gosta dela por causa do que tu acabas de descrever, não é? É uma sim. olha muito diferente de outras mais direitinhas, por chamar, por dizer de alguma Uhum. forma, não é? Mas Mas ainda por cima estavas a dizer, portanto, que era difícil, tu compraste 2 e que a coisa é muito difícil. Eu comprei 2 vezes esta OEA e não é difícil, quer dizer, é difícil porque ela sofre muito com uhum. pequenas mudanças de ambiente. Um bocado a temperatura demais de que ela não gosta já se foi, ou se deixas que seca um bocadinho demasiado também já ficas sem ela. Então o que é que me aconteceu com esta OEA foi, eu comprei, tentei 2 vezes, não é? A primeira vez comprei um pequeno, um corte, não é? Que se costumavam vender-se como cortes de 2 folhas, e comprei, tive na cabinet, e ela cresceu, deu folhas e tudo, e na altura do verão eu acho que a temperatura deve ter subido um bocado mais, e olha, a OEA simplesmente apodreceu de um dia para o outro. Estou a dizer, um dia estava perfeita, o dia a seguinte já estava totalmente podre. Eh, eu acho que é um tipo, no outro dia estava a ouvir o episódio das orquídeas, e estava a comentar que muita temperatura, umidade, não sei o quê, faz com que as plantas se pudram, e acho que esta OEA é muito, muito sensível a, quando a tiras do ambiente onde ela está, não é? Então, fatores que não podes controlar, como é o aumento da temperatura em casa, porque é verão e fora estão 40 graus, não é? Ela não aguenta e desfaz-se totalmente. E a segunda vez foi ao contrário, foi, tinha a OIA, nessa vez já tirei diretamente da cabinet e pus a crescer na estante das OIAs, e teve bem durante vários meses, e quando chegou o inverno aconteceu exatamente o mesmo. Era de outro sítio, tinha comprado outro sítio, e aconteceu exatamente o mesmo. Então é uma OEA que eu gosto mesmo muito, mas é uma OEA que sei que não vou poder ter, porque não posso garantir que as condições que tenho em casa sejam possíveis para aquela. Pois, provavelmente só num terrário é que tu a consegues ter e mesmo assim Sim, mas mesmo tem que ser assim, um terrário aquecido no inverno e um terrário se calhar com uma ventoinha no verão para a temperatura não subir muito. Ah, sim, sim, tem um comportamento muito parecido à begonha da arquivanderiana, uhum, não é? É o nome dela. Eu tenho uma que está ali na UCI também, é exatamente o mesmo, ou seja, estas alterações de temperatura afetam muito uhum, o crescimento destas olhas. É verdade que depois vês pessoal que tem grandes plantas e que se calhar nem sequer faz caso nem nada, e estão ali e crescem bem, mas eu acho que aqui também está um bocado relacionado com o clone que compras, uhum. não é? Ou seja, as olhas têm a mesma espécie, e podes comprar vários clones, e pode ser que os que eu tenha comprado sejam mais sensíveis e não cresçam tão Uhum. bem. Mas pronto, essa foi um grande trauma, porque é uma oia que realmente eu gosto muito e gostaria de ter uma planta gigante, Ainda não mas consegues.
não consigo e já não vou tentar outra vez. A não ser que alguém me ofereça um cutting ou qualquer coisa para voltar a tentar, mas não, não. Ou seja, há plantas que é melhor ver na coleção dos Exato. outros. E, portanto, há muitas pessoas também que se questionam sobre, assim, os melhores métodos de propagação de oias. Quais é que são para ti os melhores métodos de propagação? Eu também não sei se tu propagas, mas, assim, pronto, deves Hum, conhecer. sim, sim, porque o que eu estava a comentar, as eias são muito. Podes tê-las bastante condensadas num Uhum, espaço pequeno, não é? Porque são plantas que ocupam pouco, eh, até ao momento que crescem demasiado, não é? Então eu corto muitas vezes as oias porque crescem bastante bem, especialmente no verão, depende da espécie, mas eu geralmente para propagar oias não tenho. É super fácil, ou seja, não tem nada a ver com propagar um Anthurium ou um Philodendron, é uma coisa muito, muito fácil. Primeiro, as oias não têm o problema do spent node, não é? Que tu num Philodendron só podes cortar um nó uma vez e daí só vai crescer uma vez, não é? Desse mesmo nó. Nas joias tu podes cortar várias vezes e esse nó é infinito, vai saindo o que tu quiseres, como o tema das bolhas, uhum. vocês comentavam de podes propagar de folha, aqui as joias é o mesmo nó, de folha não podes propagá-las, mas sim do mesmo nó, pode Como elas fazer são que a tão planta rebente exato, várias são tão vezes. compridas que é fácil. E normalmente, portanto, tu dirias, portanto, que propagas melhor em água, propagas melhor em musgo, propagas, como? Dentro de um terrário, cá fora? Eu sou um bocadinho preguiçoso para estas coisas, então as oias são muito boas para isso, porque tu podes simplesmente cortar uma oia, meter num substrato dentro de uma caixa e ela faz tudo sozinha, ou seja, Uhum, enraiza super fácil. Às vezes, quando não tenho espaço nas caixas, o que faço é meter dentro de um saco, simplesmente às vezes sem substrato, só com um bocado de uhum. água borrifada, não é? E elas começam a gerar essas raízes todas, porque as oeias são capazes de crescer raízes de todo o comprimento do taldo, não é? Ou seja, não necessitam que esteja, não é como os filodendrons, que tens um nó de onde saem as raízes aéreas, não é? As oeias não. Ou seja, todo o taldo tem potencial para formar raízes. Então, realmente é uma planta que é muito, muito fácil de propagar. E eu, como sou muito preguiçoso, o que faço é isso: meter diretamente em vasos pequenitos, não é? Com coco e dentro de uma caixa de umidade e elas saem sozinhas. E aquilo Sim, ganha também, as mas é raízes. verdade que há várias formas e a água funciona muito bem também, ou seja, não são muito exigentes para Uhum. enraizar as oias. E, portanto, as OIAs, portanto, nestes últimos tempos, portanto, tempos de Covid, pós-Covid, portanto, todas as plantas ganharam muita popularidade, mas eu vejo que as zoias, apesar de haver, pronto, muita gente não acha graça nenhuma, mas há muita gente também que gosta, hum, e as OIAs, pronto, também ganharam essa popularidade. Que trends, portanto, é que tu dirias que existem neste momento na comunidade, se calhar mais na comunidade, pronto, de OIAs, e que trends futuras é que tu prevês que possam aparecer? Eh, Isso é uma pergunta muito difícil porque eu acho que as oias, como estavas a comentar, é um nicho muito específico, não é? Não há muita gente que tenha tanto interesse. Eu acho que é impossível que as oias cheguem ao mesmo nível que os philodendrons ou os anthuriums, mas a nível de trends, eu acho que está um bocado estabilizado, mas é verdade que vão sair novas oias, como acontece com os aroides, não? Há novos híbridos, novas variações, há vezes tens oias que ganham variação de repente, então isso já te dá outra planta diferente. E eu acho que a nível de tendências, este ano passado, em 2023, houve uma tendência para as oias cinzentas, estas prateadas, estas oias muito, Uhum. muito cinzentas e brilhantes. E este ano, sinceramente, não faço ideia. Eu não sei qual é a tendência das oias, mas eu acho que muita gente está a começar a valorizar mais o que são as flores que as folhas. Então, realmente, uma tendência clara aqui não vejo. Ou seja, não acha, ou seja, atingiu um platô, como é dirias que é um subnicho, e que, portanto, é uma coisa estável. Sim, eu acho que também.
é a minha opinião, não é? Porque também estou contente com a coleção que tenho Uhum. e é verdade que não estou atualizado nas últimas tendências das olhas, mas realmente elas vão todas pelos mesmos aspectos, não é? Ou seja, a folha, a marca que tem, as flores também são muito valorizadas. Então, não sei se há alguma tendência específica para as olhas. Também é verdade que Uhum. estou a ver muito movimento do pessoal de oias, que era de oias antes, para outras plantas, não é? Outra vez de volta para os aroides. Ok. E assim para as pessoas, portanto, para os ouvintes que querem expandir, a sua coleção de joias, tu recomendas algum fornecedor, portanto, legítimo, bom, que venda exemplares assim um bocadinho mais raros, um bocadinho mais específicos? Onde é que, quando tu queres comprar assim uma joia um bocadinho mais rara, eu não estou a falar de preços, que os preços, isso é muito flutuável e depende de muita coisa. Uhum. Mas, portanto, estou a falar daquelas joias assim um bocadinho mais raras, que não Uhum. se vendem numa loja, que não se vendem assim tão facilmente Sim, 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 sim. online, assim, das pessoas à nossa volta. Onde é que tu recomendarias, portanto, comprar? Sim, eu muitas joias que tenho são compradas de colecionadores privados, porque na Uhum, altura, na época de Covid, não é? Havia muito pouca disponibilidade de joias porque todo o mercado estava direcionado aos aroides, a filodendros e antúnios principalmente, e depois também às monsteiras. Então era muito difícil conseguir joias de lojas, não é? Então muitas joias que tenho são de colecionadores privados. Mas depois é verdade que começaram a fazer mais divulgação do que são as joias e tudo, e então comecei a encontrar mais lojas onde podes comprar joias. E, por exemplo, há uma, não sei onde é que eles estão, eu acho que eles estão na Polónia, que é Oia Passion, e tem muitas uhum, variedades de joias, tem para todos os preços também, não é? Geralmente eles vendem cuttings, ou seja, depende da oia que seja um ou dois nós de planta e, e trabalham muito bem, ou seja, se tens capacidade ou se gostas de enraizar as tuas oias desde o primeiro momento, eu quase todas as que tenho fiz isso, não é? Recebi como cuttings e depois enraizei e elas foram já crescendo, não é? Então, Oia uhum. Passion é uma boa página para fazer a compra. Eu acho que eles também podem ter algumas oias enraizadas, mas não tenho a certeza. Depois tens outras como Oia My Gosh, que é uma loja online também ou estão em Paris ou em Lille, que é de uma rapariga que é Betsy Begonha, ela tem um canal de YouTube também e tem muitas variedades Uhum. de oias, mas de qualquer forma eu acho que antes de comprar oias assim mais especiais ou mais difíceis, como a undulata, por exemplo, há algumas páginas, alguns blogs onde falam muito das oias da espécie, como crescem, de onde vêm, que condições tens que dar, e uma das páginas é Vermont Oyas, tem bastante descritas muitas espécies e muitas cultivares de oias e os accession numbers e está tudo ali super, super bem explicado e acho que é uma página para o pessoal das oias procurar guias e ver que condições têm as oias e como tens que ter a casa ou as condições onde as vais crescer para que elas possam crescer bem. Mas de lojas, isso, Oia My Gosh e Oia Passion. Depois tens vários perfis em Instagram que vendem Oias também, mas assim como loja de fiar, eu acho que estas duas. De certeza que há mais, né? Mas Claro. Diz-nos então, Hugo, qual é que é assim a tua wishlist? Eu não estou a falar só de joias, estou a falar das plantas todas. Por exemplo, a nível de oias, gostaria de ter a oia compacta All Black, que é uma oia compacta, não sei se sabes quais são umas oias que são compactas, como o nome diz, são carnosas, então crescem em cadeia, em forma de cadeia, e a All Black é uma oia cinzenta que tem um pouco de variação amarela, é muito bonita, é muito cara também, então eu acho que não vai ser para não vai ser muito rápido esta wishlist. E depois também há outras Uhum. plantas também que gosto bastante. O Anturio Antolaki, como era? Anteriormente conhecido como o Bivet, Exatamente, sim? exatamente. Esse Anturio acho que é muito bonito. E depois tenho
Eu acho que assim mais de. Há um Anturium também que há muito que gosto muito, é o Anturium. Não me lembro do nome, mas é um Anturium do México que tem a forma de seta a folha. Sim. Eu sei Não qual é, lembro. sim. Eu sei qual é, não sei, não estou a lembrar do nome em latim, mas eu sei qual é. Yeah, esse Anturium é muito bonito. Mas pronto, realmente eu hoje em dia estou muito contente com as plantas que tenho, não é? Depois sempre há plantas que tu gostas, não é? Quando vais ao supermercado, assim, adoro os ripsalis, eu acho que eu enchi a minha casa de ripsalis se pudesse, ou mais monsteras, eu gosto muito de ter a casa cheia de plantas, e essas plantas assim, filler plants, não é? Que são plantas que vão enchendo o espaço, eu gosto muito, muito. Então, vamos fazer então o Plantinder. Portanto, eu vou dar nomes de plantas e tu vais dizer sim ou não, caso gostes ou não. Em que, pronto, podes dar uma justificação assim rápida, mas é suposto ser assim uma coisa mais simples. Eu tento sempre arranjar plantas que eu acho que saem da zona de conforto do meu convidado, exatamente para ser um exercício mais interessante. Às vezes nem sempre acerto, porque às vezes não sei que as pessoas têm outros gostos e afinal até gostam destas plantas, e às vezes ao longo da entrevista é que me apercebo que se calhar escolhi plantas que as pessoas até têm ou que gostam. Mas então, o amor Amorphophallus titano. Bom, é uma planta impressionante, mas não. Ou seja, não para ter em casa. É uma planta que eu gosto de ver, especialmente em jardins botânicos. Primeiro, por causa do cheiro que tem, não é? É uma planta que cheira mal, não é? Para atrair os polinizadores, que são moscas, acho eu. E é impressionante a flor que tem, mas não. Ok. A Nepenthes raja, que é uma Epá, planta carnívora. não gosto muito de plantas carnívoras. Também porque nunca experimentei ter plantas carnívoras, mas eu acho que vai ser um não. Ok. Olha, elas têm, pronto, aquilo é um nicho também muito à parte, tem um cuidado, Sim, é muito específico. muito específico. Hum, A água, o substrato, a falta de fertilizante, portanto, é um mundo assim muito à parte, as plantas carnívoras. sim, eu acho que não é uma planta para mim. Exato. É metala-se. A Welwitschia mirabilis, que é assim uma planta meio desértica com umas Sim, sim. folhas que caem. Esta planta eu conheço, é a planta da folha infinita, não é? Que a folha vai crescendo sempre Exato, do mesmo sítio e é contínua. O crescimento é exatamente. contínuo. É uma planta muito bonita, mas é a mesma temática do Amorphophallus. Eu acho que é uma planta que não é para ter em casa, obviamente. Acho que é muito bonita, Mas mas olha cá quem tenha. No Japão, sim, eu sei. No aliás, no Japão, é uma Oriente, no comunidade. Japão, é uma planta que eles adoram para ter em casa. Sim, eu vendo a planta que é uma planta desértica, não é? Porque cresce no deserto, eu acho que aqui, especialmente em Bilbao temos uma umidade muito, muito alta, Uhum. ou seja, aquilo não duraria nada, acho eu. A Rafflesia arnoldi, que é uma planta que Epá, a flor parece um Pokémon, não, basicamente. não conhecia, mas não. Acho que não, não sei, parece uma erva, não é? Realmente, porque deve ser o habitat onde cresce e por isso deve ser. Já, a mim lembra-me aquelas ervas que crescem ao lado do passeio, sabes? Quando vais na rua. Sim, sim. Não, muita piada, realmente. E os litops, portanto, aquelas suculentas que parecem Não, pedrinhas. essa sim que não gosto Não muito, gostas não. de suculentas? Hum, não, sim, vamos pôr a coisa assim, não gosto de Ok. suculentas. Os Paphiopedilum rothschildium, que, portanto, é uma orquídea, portanto, um tipo de orquídea que são os sapatinhos, que parecem os sapatinhos. Não sei se tu gostas de orquídeas. Sim, gosto muito de orquídeas. Tenho a Phalaenopsis que te disse. Tenho Uhum. até três, acho eu. Depois tenho mini orquídeas no terrário. Tenho várias orquídeas. E é um género que gosto muito de orquídeas. E não conhecia esta, estive a ver. E é mesmo muito bonita a flor desta orquídea. Sim, 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 sim. Esta seria um Este é sim. um sim. Sim. Ok. E é o Titanotricum oldani. Parece uma flor tipo um sino. Espera, confundi. Não. Esta sim é que parece a cena do passeio. Isto assim, parece aquelas ervas que saem no lado do passeio. Do Sim, a outra passeio. que está. Sim, que tem assim umas florzinhas. A outra Parece o tem uma Pokémon. flor. Yeah, Eu yeah, estava a achar yeah, estranho para dizer que yeah, ela é parece verdade. uma planta Hum, do passeio, porque ela dá uma flor gigante, parece um Confundi. Eu Pokémon. Ela é confundi. igual. Então, que é a Rafflesia, não é? Esta é aquela que parece o Exato. Pokémon realmente, é verdade. Também é uma planta que cheira Exatamente. muito a mal, não é? Exato. E é É. mesmo.
é Sim, das é a maior maiores flor flores do do mundo, mundo e por efetivamente. isso aquilo, pronto, tem um É cheiro verdade, é assim verdade. Eu nauseabundo confundi-me. a Eu atrair confundi-me entre moscas. estas duas. Então, a outra é muito bonita também, é o mesmo caso do Amorphophallus, que imagina ter essa planta dentro de casa, não é? Que eu nem sei se elas são Claro. capazes de crescer dentro da casa, mas essa seria ou não, e esta a Titanotrichum também acho que não. Uhum. E o Anthurium sirinoi? Sim, 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 sim. Ou seja, é muito bonito, sim. Sim, eu gosto muito do Anthurium sirinoi, não tenho nenhum, mas acho que é uma planta muito bonita. Não é assim das mais fáceis também. Da minha experiência, Não, não é uma não planta que conheço, não tenho. gosta mais de frio. Tudo o que são antúrios, da minha experiência, que gostam mais de frio, são sempre mais difíceis do que os outros. Mas Sim, pronto, se calhar, pronto, como nós não temos assim um clima também muito frio, ou em casa também nunca pois. deixamos que arrefeça muito, até porque a maior parte das outras plantas não iam gostar de estar a viver no frio. É uma planta que, para eu ter folhas grandes, só tenho assim folhas no outono e no inverno, porque assim no resto do ano ele não, já está lá quietinho no sítio dele. Não, porque na altura eu procurei e gostei muito, mas pronto. Ok, exato. Obrigado pela tua participação. Portanto, eu desejo todo o sucesso para os teus projetos e, portanto, para a tua Obrigado conta eu pelo no convite. Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem dizer um olá, portanto, já sabem, é o Lives Inside do Instagram. Ou se quiserem, também, obviamente, me podem perguntar a mim alguma coisa sobre o episódio, Age of Plants. Relembro que, para além, portanto, do Spotify, também já estamos na Apple Podcasts e no YouTube, portanto, como podcast, obviamente. Portanto, já têm muitas opções para ouvir o podcast. Obrigado por estarem desse lado e até à próxima.